Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com o quadro Café Empreendedor, no programa Crenir Gonçalves no Salto. E hoje eu vou trazer para você um convidado que vai contar um pouquinho da história dele e eu tenho certeza que vai conectar com muitos de vocês que estão aí em casa, que querem fazer uma transição de carreira, que já fizeram ou que ainda temem em fazer. É o Paul, da Oficina e Autopeça Escuderia. Paul, obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde. Hoje eu tenho dois negócios que a gente toca, eu tenho um sócio também na Autopeça, mas eu trabalhava de CLT, né? Muitos anos, trabalhei na área offshore, embarcado, durante 12 anos. Tem apenas um ano que eu parei de embarcar totalmente, ainda vai fazer, eu acho, um ano. Comecei muito novo, mas sempre com aquele intuito de não... Quando eu comecei a embarcar, na verdade, eu já comecei com um planejamento que eu não ia embarcar para sempre. Então, comecei a embarcar muitos anos, me dediquei também, não fiquei acomodado, né? Eu, por último, quando eu parei de embarcar, eu já estava num nível vamos dizer assim, de uma escala já, né? Eu já estava de supervisor, inspetor, já tinha feito bastante curso, né? Já tinha me profissionalizado muito bem e poderia continuar embarcando, tipo assim, tranquilamente com o salário que eu estava ganhando, né? Tive algumas oportunidades de ir para fora do Brasil também, né? Conhecer os Estados Unidos, Dinamarca, né? Dei uma rodada boa, mas eu sempre tive aquele intuito de abrir um negócio próprio, né? Empreender, fazer algo para me sentir livre, né? Porque o empreendedorismo é a gente querer ter autonomia, né? Poder fazer o que quer, na hora que quer, no momento que quer. Então, sendo que isso também, quando a gente faz a transição, não é também assim, né? Não é fácil, Não né? é fácil. A gente acha que vai ser fácil, mas é corrido, né? A gente até começar a engrenar as coisas, então dá um certo trabalho. Até mesmo quando eu estava embarcado, né? Eu já tinha começado um negócio, que fui um dos pioneiros em alugar carro para Uber, motorista de Uber em Campos. Eu tive 7 carros alugados no Uber, fui um dos pioneiros. Hoje tem outras pessoas, e tive um sócio na época que começou junto comigo, a gente começou junto, foi em 2019, eu acho, ou 2020, se não me engano. E foi um dos primeiros negócios. Antes disso eu já vendia carro, né? Sempre tentando abrir um meio fora do CLT para mim abrir aquela brecha, né? Na hora que abrir a brecha, saía do CLT, mas não deixei a minha área offshore estagnada, né? Fui sempre melhorando, fazendo curso, me aprimorando e crescendo também. Até que chegou um ponto que eu peguei uma oficina, ela já estava aberta, né? E eu peguei ela em andamento, ainda embarcado, né? Ainda estava embarcado, peguei a oficina. Ela ia fechar e tal, na conversa com um amigo, eu falei, eu pego a oficina, deixei ela aberta. Peguei. Na época eu ainda alugava carro também, né? Então tentei juntar uma coisa na outra, eu já tinha que consertar meus carros, era uma oficina, então tentei fazer daquilo ali um comum acordo. Peguei a oficina e há um ano atrás, um pouco mais de um ano, né, na verdade, tem um ano e meio mais ou menos já, que eu comecei um novo negócio, que foi a venda de peças seminovas, né? Então hoje o meu negócio principal é a autopeça. Eu costumo falar que o empreendedor, ele tem uma veia de empreendedor, não importa onde ele esteja. Isso. Então você me disse que durante a sua CLT, na época que você embarcava, você procurou sempre mudar, sempre se aprimorar. Sim. E o anseio pela liberdade também, né, de você ter o seu próprio negócio, que fez você mudar, e foi uma opção, uma escolha sua de sair, né, da CLT para o empreendedorismo. E essa mesma vontade de melhorar, de ser livre e tal, eu acredito que você trouxe para o seu negócio. Então, com certeza, quem tem veia empreendedora, por isso que eu falo disso, ela tem sempre um diferencial, seja enquanto ela está fazendo a transição de carreira, seja até quando ela está na CLT, de repente, mas a gente sabe identificar quando o funcionário tem algo diferencial e aquele outro que não. E o que você, como empreendedor hoje, você se sente livre? E o que você tem de diferencial, assim, por exemplo, na sua autopeça, como você falou? O que você, da mesma forma que você se aprimorou para chegar a supervisor e estudou e teve várias oportunidades, eu acho que você também tem isso no seu negócio. O que as pessoas podem esperar desse diferencial do seu negócio? Hoje,
a autopeça, nós estamos trazendo um novo conceito para Campos, né? Que é, hoje a gente está implantando um sistema integrado, né, a nossa autopeça, que ao mesmo tempo que a gente consegue cadastrar aquela peça no nosso sistema, o próprio cadastro dela no sistema, na mesma hora a gente anuncia ela no Mercado Livre. Ela é integrada ao Mercado Livre. A gente pega o sistema, a gente sabe todas as peças que a gente tem, né, no nosso galpão, e a gente, com essa integração com o Mercado Livre, quando a gente consegue colocar essa peça no estoque, a gente consegue anunciar ela automaticamente no Mercado Livre, sem precisar entrar no Mercado Livre, ter esse trabalho todo. É uma parceria de uma empresa que tem esse sistema, que a gente conseguiu, né, fazer uma parceria com ela, e hoje nós somos integrados também ao Mercado Livre. Enviamos para todo o Brasil, né, a Escuderia Autopeça hoje já enviou para quase, vamos botar, não todos os estados, mas Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, nossa redondeza aqui, todos os lugares já foi. E no Brasil aí, falta poucos estados aí pra gente tá enviando, mas Teresina já enviamos, então foi um diferencial que a Escuderia Autopeça vai trazer para Campos. Isso é muito bom, né? Porque a gente investe. E aí eu quero falar para você aí de casa também, que quer conseguir no seu negócio, muitas vezes você está ali procurando, buscando um diferencial, mas fica com medo de investir num curso, de investir num sistema. E talvez esse investimento, que pode ser de tempo, pode ser de dinheiro, pode ser um estudo que você precisa fazer, vai trazer esse diferencial. Se você está na CLT ainda e quer fazer essa transição de carreira, também é importante que você entenda que, às vezes, para fazer essa transição, você precisa galgar alguns patamares. E talvez quando você estiver num patamar um pouco maior, e parecer até mais difícil de você sair, como ele deu o exemplo, ele chegou a supervisor, às vezes muita gente fala ao seu redor, vai largar, você lutou tanto para isso, e aí é muito difícil você tomar aquela decisão. Mas aí vem aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho que você quer tirar do papel, e buscar, gente, o diferencial. Eu acredito que com todo esse investimento que vocês têm feito, o retorno também é maior, o retorno da procura, o retorno, né, do alcance, e até o financeiro, que é uma consequência. O financeiro é uma consequência que nem sempre, às vezes, é imediata. Sim. E o empreendedor precisa entender isso, né? Isso aí. E os entornos também, a família e todo mundo precisa entender. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque na CLT você tem aquela comodidade Sim. no seu salário. E o empreendedor, ele sonha muito, ele executa muito. É ilusão falar que o empreendedor não trabalha, às vezes trabalha até mais. Mas tem aquela frustração, às vezes, no final do mês, de não conseguir o retorno. O que você falaria à pessoa que está buscando isso aí, buscando esse sonho, talvez fazer uma trajetória parecida com a sua? Olha, eu tive um planejamento comigo mesmo, né? Quando eu criei o objetivo para sair do CLT, eu botei uma linha de tempo e botei data específica. E aconteceu antes, né? Realmente. Aconteceu antes. Eu botei na minha cabeça, fiz todo um planejamento, até mesmo porque o meu curso de inspetor, que foi um dos últimos, eu só fiquei 2 anos como inspetor, foi um dos últimos cursos que eu fiz, que eu, né, me aprimorei. Então ele é um curso de validade de 5 anos. Né? Eu ainda tenho como usufruir disso, mas eu acabei antecipando pelo todo o acontecimento que estava gerou uma necessidade de eu sair do CLT. Então, eu fiz esse planejamento, né? Às vezes o planejamento é bom. Para você que vai estar no CLT e quer sair, o planejamento é bom, porque, querendo ou não, o CLT é a segurança. Você tem aquela segurança. Meu pai sempre falou isso comigo. É o seguro. Você está ali todo mês, você tem a segurança que o pagamento vai cair, que está tudo certinho, que você está empregado, que você tem isso, que você tem estabilidade. E meu pai foi um dos que até foi um pouquinho, não é que ele foi contra, mas ele ficou com aquele receio e aquele medo de eu arriscar, né, a eu estar empreendendo, porque ele mesmo foi um empreendedor a vida toda. Ele não trabalhava de CLT, ele sempre foi um empreendedor, então eu sempre via isso e queria seguir os mesmos passos. É o exemplo. O exemplo, com coisas diferentes. Claro que hoje, o que ele foi, e hoje eu sou totalmente diferente, o negócio, o ramo, não tem nada a ver, mas aquele ar de empreender, aquele ar de você buscar aquilo ali, veio dele.
Então, gente, eu quero aproveitar as palavras de Paul aqui para a gente ir finalizando e quero falar para você que tem um sonho sem prazo, um sonho sem um objetivo, acaba sendo só um sonho. Se você quer transformar esse sonho numa meta, coloque uma data. Essa data pode ser prorrogada às vezes, dependendo das circunstâncias, pode ser antecipada, mas precisa ser definida. Então eu quero agradecer a você, Paul, por estar aqui, por ter compartilhado a sua experiência, com certeza ajudou muita gente. E como eu sempre falo, primeiro eu vou te dar aqui um brownie do Capitão Brownie, que é o nosso patrocinador, e um brinde de café. Com certeza. E um brinde para você aí de casa também.